Eu trago pra vocês uma obra nova aqui no canal. Essa é a obra do Imperador Imortal que derrota o Rei Demônio, ou melhor galera, a Rainha Demônio Gasosa. E pra ferrar com a vida do nosso herói, ele acaba parando no mundo dos humanos na China moderna. E olhem só o design maravilhoso desses personagens. Vou começar pelo nosso querido protagonista Win. Ying, sei lá como é que fala o nome desse cara. Só de olhar pro visual dele já dá pra saber que o maluco é brabo. Essa aqui é uma waifuzinha bolada e ela se chama Lara. E depois vai ter alguns personagens cornos, como por exemplo o Li Xin. Só pelo nome já dá pra ver que esse cara aqui é um lixo mesmo. E o outro é o Meng Sutian, que cá entre nós não é um nome muito legal de se ter, né? Essa obra aqui ela é muito bolada, então continue assistindo porque eu tenho certeza que você vai gostar. O comecinho dela pode ser um pouco devagar, mas continue assistindo aqui porque essa obra vai ficar muito boa mais pra frente. A história já começa com o nosso querido protagonista em pé em cima de um semáforo. Ele havia acabado de ser enviado para a China moderna, e as pessoas ali estavam pensando que ele era só um maluco fazendo cosplay. Ele já começa reclamando, dizendo que ele não esperava ter sido enviado para o mundo dos mortais, e já acaba liberando seu poder de cultivo e sai voando dali. Fala sério, editor, olha aqui essa cena. Ostentação fora do normal. Esse era o Imperador Kiko, amigo do Zinho, do Lindo e do Branco. Brincadeira galera, o nome dele é Imperador Qin. E ele voltou para a Terra depois de milhares de anos no mundo dos imortais. Ele tinha sido gravemente ferido durante o seu aniversário de 37 anos lá na China Antiga. E quando ele acabou partindo dessa para melhor, a sua alma viajou entre o reino dos imortais com a ajuda de um dragão. Após 2000 anos de cultivo, ele estabeleceu um território grandioso nesse mundo. O cara era tão bolado que no mundo dos imortais, ele reuniu uma multidão de seguidores. Graças aos seus esforços, ele ganhou o status de imperador, mas nesse dia, ele acabou sendo atacado por demônios. Como todos os demônios do mundo se reuniram contra ele, o nosso prota não conseguiu derrotá-los e acabou indo dessa pra melhor e veio parar no nosso mundo. Por causa dessa batalha ele perdeu 99% do seu poder. Porém, com o seu nível de cultivo atual, ele ainda era muito forte, bem mais forte do que os humanos aqui na Terra. E a única forma de recuperar o seu poder e voltar para se vingar dos demônios era ficando mais forte. Ele desejava encontrar qual foi o demônio que orquestrou aquele ataque covarde e assim eliminá-lo. E assim que ele chegou no nosso mundo, ele já sentiu uma energia demoníaca. Provavelmente o portal entre os reinos se abriu e por isso começou a surgir ainda mais demônios na Terra. Realmente era um monstro gigantesco e estava causando terror na cidade. A fera era classificada como nível A e tinha orelhas e chifres pontudos. Porém a Terra também tinha diversos cultivadores para defender os humanos comuns. A Lara ela era a melhor aluna da Academia Calango e ela estava ali para liderar o ataque contra a fera. Nós já vemos que a garota é boladona quando ela usa um uniforme diferente de todas as outras alunas. A garota utiliza a espada de cristal gélido e parte para cima daquela criatura junto dos outros cultivadores. Todos eles atacam ao mesmo tempo com magias de gelo. Porém aquele monstro ele era bolado e somente com um rugido ele bota essa galera aí pra correr. A Lara ela ordena que todos utilizem uma magia para bloquear aquele ataque, caso contrário iria destruir a cidade. Ela sabia que se não agisse rapidamente a vida de muitos civis estaria em jogo. Por isso a Lara ela parte para cima utilizando a sua força máxima. O monstro ele não soltava magia somente pela boca, mas sim também pela mão. E a coitada da Lara ela não esperava por isso, sendo surpreendida no último instante. Um ataque devastador era lançado sobre a pobre garota, jogando ela para longe junto dos seus companheiros. Mesmo dando o melhor de si, ainda não era o suficiente. Aquela fera era muito mais poderosa do que ela imaginava e a garota fica sem energia. E o monstro todo debochado, ele fica dizendo que iria devorar todos os cultivadores fracotes. Mas para a esperança deles, uma luz surgiu no céu. Um raio dourado viajava a toda velocidade. Aquele era o nosso protagonista, Wing Zheng, da dinastia Qin. O monstro já fica com essa cara aí de tapado e a garota se pergunta quem era esse homem. Quando o demônio sentiu o poder do nosso herói já era tarde demais, e ele acabou virando papinha de bebê. O ataque foi tão poderoso que as garotas nem conseguiam abrir os olhos direito para enxergar. E como fogos de artifício, aquele demônio acabou virando poeira. E o engraçado era as pessoas assistindo ali como se realmente fosse fogos de final de ano. E em uma cena resplandecente, lá estava o nosso herói com uma chegada triunfante. O maluco era brabo demais e fica dizendo que era muito desagradável ter que lutar contra demônios fracotes.
Ele ainda fala que essa criatura era de baixo nível e continha pouca energia espiritual. O cara tava falando isso porque ele queria matar o máximo de demônios poderosos possíveis para recuperar o seu poder e assim voltar para o mundo dos imortais e vingar o seu reino. Mas a Lara, junto das suas amigas, elas ficam ali aterrorizadas, pois o cara derrotou aquele demônio facilmente. Ela queria saber quem que era esse cara bonitão e misterioso. E com as bochechas coradas, ela agradece ele por ter salvado o dia, e nós já vemos que ela ficou apaixonada, galera. Mas de uma forma bastante arrogante, ele disse que não fez isso para salvar a vida deles. Então ela percebe que ele não passa de um herói poderoso e metido. Nesse instante, ele utiliza a arte da aura da iluminação. Era um poder de clarividência para poder enxergar a longas distâncias o poder espiritual. Ele queria descobrir de onde vinha aquele outro poder que ele estava sentindo, e dessa forma ele se prepara para sair voando dali. A garota grita perguntando qual era o nome do senhor, e ele diz que o seu nome é Imperador Qin Zheng. Ao ouvir esse nome, ela já sabe de quem se tratava. Ela até se pergunta se o lendário imperador não havia partido dessa pra melhor há mais de 1000 anos atrás. Fala sério, galera, a arte dessa obra aqui merece o seu like e também o seu comentário para ajudar aqui na divulgação do vídeo. A monetização tá bastante baixa, então se você quiser fazer um pix aí para ajudar o canal, vai ser muito bem-vindo. Pode ser qualquer valor, R$1, R$2, 50 centavos, qualquer valor já vai estar ajudando. Assim o maluco ele sai voando como um raio dourado. Ele precisava se aproximar daquela fonte de energia espiritual. E alguma galera que tava no evento de anime até se pergunta quem que era aquele maluco que tava voando. Eu nem sei se essa galera aí tava num evento de anime, galera. Pode ser que eles eram cultivadores, mas que tava aparecendo o cosplay tava. Mas o que importava mesmo é que todos os canais de televisão já estavam noticiando o cultivador marcial da luz dourada. Isso deixa o nosso prota um pouco irritado, pois ele nem tinha um corpo tão forte assim e já estava se tornando famoso. Ele até fala que quando recuperar os seus poderes ele vai abrir uma seita marcial no planeta Terra, e dessa forma ele chega no local da energia causando uma explosão muito grande. A cada passo que ele dava o maluco causava um terremoto, e assim ele havia chegado nas ruínas antigas do templo demoníaco. Havia correntes por todos os lugares como uma forma de selo, e o nosso prota ele estende a mão para absorver toda aquela energia espiritual do templo. Ao fazer isso, diversos selos sagrados são dispersos, e assim as correntes se soltam de todo o prédio e ele começa a rachar. Ali estava uma energia obscura e ele utiliza um escudo protetor para poder se proteger. De lá saiu um demônio Hydra, extremamente poderoso. A criatura começa a gritar dizendo que finalmente está livre, e o nome dela é Jiulin. Ela agradece ao nosso prota dizendo que de agora em diante vai recompensá-lo. Mas o nosso herói ele dá um suspiro dizendo que não imaginava que ainda tinha demônios tão fortes e diz que vai fazer esse dragão se tornar o seu alimento. Ao ouvir isso, o demônio dragonoso aí fala que ele não vai ser devorado. E ainda desafia o imperador dizendo que se ele falar isso novamente, ele vai ser eliminado. O dragão aí realmente achava que conseguiria bater de frente com o nosso prota. Nesse momento um golpe é desferido por trás do Ing. Porém o dragão ele acaba defendendo o ataque com as suas asas. Essa era a diretora da academia Calango e ela se chamava Maria. A mulher veio correndo pois ela havia sentido que o selo foi quebrado. O demônio já fica furioso dizendo que ele não vai aceitar ser trancado novamente e parte para a ofensiva. A diretora se prepara para a batalha e os senhores cultivadores estão logo na retaguarda. A Hydra ela expele energias obscuras bastante poderosas. E aquele poder era tão sinistro que a Maria e a diretora ela se afasta ao invés de tentar bloquear. Porém o dragão ele não tava para brincadeira e já solta uma outra rajada de energia sombria. E enquanto isso o Ing ele fica aí dizendo estar desapontado com o nível de cultivação dos humanos. Aquele demônio era tão poderoso que a diretora ela até fala que vai ser extremamente difícil derrotá-lo. Fala sério galera, essa obra aqui ela é muito bonita, eu não vou cansar de falar isso. Os tiozinhos ali, eles ficam morrendo de medo e acabam abandonando a batalha, deixando isso por conta da diretora. O dragão Hydra tira sarro dizendo que aqueles velhos são sábios, pois eles sabem que não podem derrotá-la. O nosso prota, ele dá um sorriso ali, segurando uma pequena chama em sua mão. Ele fala que estava hesitando em participar da batalha, mas ele não conseguiu se segurar. O dragão já fica cagando de medo aí, pois ele sabe que está diante de um cultivador extremamente poderoso. E assim, ele acaba invocando uma espada caçadora de demônios, um artefato extremamente raro. Essa espada ela era tão bolada que conseguia destruir qualquer inimigo do mundo. A Hydra percebeu que o poder desse artefato era muito grande e ficou paralisada sem conseguir se mexer. E após reunir coragem, o demônio fala que vai destruir o nosso herói o mais rápido possível.
Porém, ele utiliza a arte da espada voadora de espírito e acaba invocando diversas lâminas. Todas aquelas lâminas douradas atingem a Hydra em uma velocidade impressionante. E a diretora que estava assistindo, ela já começa a imaginar que ele é um cultivador antigo do qual estavam falando na televisão. Dessa forma, a energia espiritual do dragão estava sendo sugado para sua espada. E a Hydra ela até tentou resistir, mas ela não conseguiu e acabou perdendo a sua forma original. E assim uma luz bem forte começa a brilhar. E logo em seguida, a Hydra se transformou em sua forma original. Nós vemos que era uma dragão fêmea mesmo, e ela era uma mulher bastante bonita, e pede misericórdia pro nosso herói, falando que conhece diversas formas dele conseguir bastante energia espiritual. Ela foi esperta nessa hora aí, rumou uma estratégia ali para ele poder poupar a sua vida. Ele estende a mão perguntando se ela tá tentando enganá-lo. Se por acaso ela estivesse mentindo, ele ia drenar todo o resto de energia que restava ali no corpo dela. Dessa forma ela começa a implorar por misericórdia, dizendo que vai fazer de tudo o que ele quiser. De tudo mesmo, galera, ela realmente ia fazer de tudo, vocês vão ver. Dessa forma ela começa a implorar ainda mais. E ele até pensa que seria legal ter uma Hydra de estimação e cavalgar em cima dela. Então o nosso herói ele faz uma maldição que irá durar por toda a eternidade. Ela seria punida caso não conseguisse localizar os locais secretos que ele precisava para recuperar o seu poder, e acaba lançando esse feitiço nela. Ao terminar, ela ficou com a consciência pesada, pois havia comprado briga com alguém muito mais poderoso do que ela. A diretora ela fica toda encantada, pois ele conseguiu subjugar a Hydra somente com um ataque. Tudo indicava que ele realmente era um cultivador antigo que transcendeu o tempo. Ela vai até ele se apresentando, dizendo que ela é a Maria, diretora da Academia Calango, e pergunta qual era o nome dele. Como o Win ele era um protagonista de respeito, ele fala que ela tá com uma roupa indecente e toda rasgada. Então ele utiliza sua magia para restaurar as vestimentas da mulher. A moça fica empolgada, digamos assim, com as suas roupas consertadas. E logo em seguida ele se apresenta dizendo seu nome e diz que está buscando energia espiritual. Ao descobrir que ali se tratava do Imperador Qin, ela começa a gritar, pois ele deveria estar sem vida. Para quem não sabe, a dinastia Qin realmente existiu na China e era bastante famosa. Mas voltando para a história, a diretora ela pede para ele visitar a Academia Calango caso tivesse interessado. Ele sabia que ela só estava interessada no poder dele, mas também ele poderia tirar proveito disso. Dessa forma ele acaba aceitando o convite de visitar a academia. Mais tarde nós vamos até a Academia Calango. O pessoal começa a comentar quem são aquelas duas pessoas de cosplay junto da diretora. A roupa do nosso prota chamava muita atenção e ela explica que ele é o mestre que derrotou a Hydra. O pessoal já começa a ficar todo empolgado, pois ali estava o Imperador Qin diante de seus olhos. O barulho da empolgação dos alunos foram tão altos que diversos outros alunos de outras classes vão até lá. E a Lara ela fica curiosa. A galera ali fica comentando que esse cara derrotou a atual Hydra, que era a Rei Demônio. A Lara pergunta se esse cara não é o homem que derrotou aquela fera mais cedo e que se auto-intitulava Imperador Qin. Ao ouvir que ele derrotou a fera no centro da cidade, as pessoas ficam ainda mais empolgadas. O pessoal se ajoelha pedindo para que ele seja o mestre deles, mas o nosso prota ele não gosta que ninguém se humilhe e pede para que eles se levantem. A diretora pede então para Lara levar o imperador para o quarto dele na academia. E ao perceber que ele realmente era quem dizia ser, ela fica assustada. Mas mesmo assim a garota leva o nosso prota junto da Hydra até a sua residência. O cara mal chegou no planeta Terra e já tem uma mansão para ele morar. E nem precisou invadir, que nem certos grupos aí, né galera? A garota explica todos os cômodos da casa. O nosso herói ele fica impressionado com o ar-condicionado, dizendo que isso aí é um item extremamente mágico. Além do mais, existia televisões e só ficavam falando sobre ele nos noticiários. A Lara fica um pouco incomodada, pois ele parecia ser um cara das cavernas e não conhecia nenhum tipo de tecnologia. Então ela aproveita a oportunidade e pergunta por que ela não consegue subir de nível de cultivação. O Wing fala que bastava ele injetar um pouco da sua energia nela. A garota já fica pensando bobeira, galera, e eu sei que você também ficou. Ela fala que eles acabaram de se conhecer e que ele deveria pelo menos chamar ela pra sair primeiro. Porém, o nosso herói fala que não é nada disso que ela estava pensando, bastava ele canalizar a sua energia espiritual nela. Ao dizer isso, a garota fica toda empolgada, se é que vocês me entendem. É só obras chinesas aqui e eles gostam de fazer esse tipo de coisa, né galera? Os escritores são muito sem vergonha. Assim, a energia espiritual da menina começa a se condensar.
O nosso prota percebe que a energia dela tinha uma atmosfera sagrada de selo gélido, e isso era muito curioso. A sua antiga paixão também tinha esse tipo de atmosfera de selo sagrado. Isso fazia o nosso prota pensar que a Lara não era nada mais nada menos do que a reencarnação do seu antigo amor. Ela havia despertado agora um corpo sagrado com uma energia bastante rara. E antes que ela pudesse cair, ele estava lá para segurá-la. Ele acaba reconhecendo que a garota tem a mesma energia rara da mulher que ele gostava. A Hydra diz pro nosso protagonista que a garota só tá fingindo e que era pra ele parar de ficar segurando ela. Não sei vocês, mas essa garota demônio aqui ela lembra bastante a Power de Chainsaw Man. Ele explica que a garota havia acabado de despertar um corpo sagrado e que acabou não aguentando e então desmaiou. A Hydra fica chocada, pois ele realmente fez ela desmaiar somente por liberar um pouquinho da sua energia. E por isso ela começa a implorar para que o seu mestre também liberte um pouco de energia nela. Só que ela queria que ele fizesse de uma outra forma, galera, que eu não posso falar no vídeo. Mas o nosso prota recusa e ela começa a gritar. Assim a cena muda para o dia seguinte. A Lara ainda estava dormindo, ou melhor galera, desmaiada. E o nosso herói ele estava do lado dela bastante preocupado. Ele estava assistindo uma série de televisão baseada no Império Qin. Ele fica dizendo que essa encenação aí da época que ele morava realmente era bem parecido com a história real, porém tinha algumas leves diferenças. Porém ele estava contente, pois a sua ótima reputação não havia mudado com o tempo. Nessa hora a Hydra chega com um café da manhã. Fala sério galera, você não gostaria de ser servido por uma mulher assim? Eu falo pra vocês que os chineses sabem das coisas. O Wing ele fica suspeitando da gentileza da demônio. E nós vemos que ele estava certo, pois ela havia colocado um sonífero e estava esperando ele dormir para tirar uma casquinha dele. Eu nem vou falar pra vocês os pensamentos maldosos que ela estava tendo. Mas só de olhar esse bebezinho com chifres, vocês já sabem muito bem o que ela estava querendo. Ele fala que não tem interesse na culinária dela e a garota fica toda emburrada. O cara fala que a comida dela provavelmente é ruim, e era como se ela tivesse sido acertada por uma flechada no seu peito e chora bastante. Nesse momento, a Lara acaba acordando de um jeito bastante fofo. Ela pede desculpas por ter dormido na casa do seu mestre e isso era desrespeitoso. O imperador pergunta se ela dormiu bem e ela fica assustada com a preocupação dele. A Hydra ela fica com ciúmes, pois o mestre trata ela mal, já a humana trata ela com super gentileza. A Lara agradece por ele ter ajudado ela a subir de nível e a garota estava muito tímida com essa situação. O Wing ele fala que ela despertou o corpo sagrado de gelo profundo e que se treinasse bastante alcançaria a imortalidade. Ela fala que os métodos de cultivo imortais foram perdidos há muito tempo atrás, mas ele oferece essa técnica a ela. Se por acaso a Lara passasse no caminho sagrado, ele daria a ela o conhecimento da imortalidade e ela fica agradecendo. A Lara estava muito feliz por ter encontrado com o Imperador, e acontece que ela era talentosa, mas ela não conseguia evoluir. Nesse momento a Hydra ela fica no fundo morrendo de ciúmes, dizendo que aqueles dois estavam parecendo um casalzinho de namorados. Para não ficar para trás, ela diz ao mestre que conhece um lugar ótimo para praticar a cultivação dupla. Você sabe muito bem o que significa isso, né galera? Não precisa explicar. Ainda mais vindo dessa sem vergonha dessa dragoa. Quando ele ouve o papo dela de ganhar poderes nesse lugar, ele fica interessado e aceita. Ao chegar perto do campus da academia, todos gritam que o imperador chegou. As garotas latiam e os cachorros gritavam e todo mundo queria ficar perto do nosso herói. A Lara fala que o mestre tinha muitos seguidores e a Hydra fica morrendo de ciúmes. Como todos queriam dicas, ele fala que se desejam cultivar é preciso primeiro ter raízes espirituais. A chamada raízes espirituais é na verdade um talento de uma pessoa para cultivação, ou seja, a pessoa podia ser bastante forte fisicamente e mentalmente, porém ela poderia muito bem não ter raízes espirituais tão boas. E após explicar bastante, as garotas que estavam ali acabam aprendendo. Porém acaba chegando um fanfarrão que ficou com inveja da atenção recebida pelo mestre. Nessa academia eles cultivavam a energia marcial e não a energia imortal, e por isso eles estavam com essa rixa aí com o nosso herói. Ao olhar para esses caras, ele percebe que desde os tempos antigos tem essas pessoas aí sem noção. Em resposta, Wing diz que deveria ter um combate entre eles para ver qual o caminho da cultivação era o melhor. Os caras chamam o nosso prota de insolente e já partem pra cima 3 contra 1. Eles realmente achavam que ia conseguir fazer alguma coisa contra o nosso herói, dá até dó desses malucos.
O nosso prota levanta somente 2 dedos, isso mesmo galera, somente 2 dedos. E como a velocidade é impressionante, ele passa por todos eles. É nessa hora que o peido seca e eles perceberam que estavam ferrados. Nem conseguiram ver o nosso protagonista e perguntam como que ele passou por eles. O mestre fala que essa é a técnica de girar ao redor do pilar, uma técnica bastante simples. E ainda continuou falando que imprudentemente eles caíram na sua técnica de imobilização. Eles até tentam reclamar um pouco, mas percebem que eles estavam presos e não ia conseguir se mexer. O folgado fala que aquilo é bruxaria e começa a gritar. O Ing ele diz para eles ficarem quietos, pois se ficarem tentando se libertar vai romper os seus próprios meridianos. E como o cara não obedeceu, ele acaba sentindo um choque muito grande. A sensação foi intensa e o corpo inteiro do cara começou a formigar. Logo em seguida ele caiu igual um saco de batata, deixando seus amigos preocupados. Quem estava assistindo queria aprender a cultivação imortal e por isso começaram a comemorar. O Ing ele havia derrotado os instrutores da academia com bastante facilidade. E o pessoal fica dizendo que ele é realmente incrível. A diretora Maria aparece e repreende os instrutores, dizendo que aquele era o imperador e deveriam tratá-lo com respeito. Os instrutores pedem desculpas, pois não perceberam que aquele jovem era realmente o imperador. O nosso prota retira os selos de imobilização, e os 2 instrutores se ajoelham pedindo desculpas, chamando ele de Santo Imperador. Ele fala que como todos estão interessados na cultivação imortal, ele vai compartilhar um segredo de nível básico. Ele entrega um pergaminho que registrava os fundamentos das técnicas espirituais para libertar as raízes que precisavam. Quem demonstrar talento ele vai tomar como discípulo, e com isso todos começam a gritar motivados. A Hydra fala para ele não perder mais tempo com esses meros mortais, e subir em cima dela como montaria para irem até o destino praticar a cultivação dupla. Eu tenho certeza que a maioria de vocês iria subir aí sem pensar 2 vezes, mas ele dá apenas um tapa falando para ela parar com essas atitudes aí. Assim ela se transforma em dragão, e ele segue em viagem com o pessoal se despedindo lá embaixo. A diretora abre o pergaminho e percebe pequenos selos e diz que agora vai estudar essas técnicas. A cerca de 20 milhas de distância, eles finalmente chegam em um bosque secreto, causando destruição. Eles nem bem haviam chegado e já tinha diversas criaturas sombrias. A Laura ela utiliza suas técnicas de gelo para derrotar os inimigos. O mestre ele havia dito para ela que a garota deveria treinar com a sua técnica principal para poder se fortalecer. Ele percebe que a Lara estava usando a sua força máxima e a elogia pelo tamanho e esforço. Isso deixa ela com bastante vergonha e diz que ela não está acostumada a receber tantos elogios. Nesse instante um grupo de jovens diz que ouviram um barulho na floresta. O cara fala que não gosta da Academia Calango e aconselha eles a irem embora. Caso contrário, ele, o Lobo Cinzento, não iria ser gentil com esses jovens estudantes. A Lara ela já começa a ficar preocupada, pois o Lobo Cinzento ele era muito conhecido. Ela fala que deveria pensar bastante antes de responder para não causar um conflito entre as academias. Porém o cara ele não quer saber de nada e parte pra cima. Ele fala que foi ignorado e por isso ele não vai perdoar os jovens calangos. E o nosso herói percebe que ele é somente mais um mortal estúpido. O Lobo Cinzento ele não quer saber de nada mesmo não, galera. Ele ataca a Lara, mas ela acaba se defendendo com a sua espada de gelo. Então a batalha começa a ficar intensa. Com a sua alabarda, ele tinha um alcance muito maior e a garota ela começa até a passar sufoco. Ela consegue se esquivar dando um pulo para trás. E ela fica se questionando se ele realmente era o verdadeiro Lobo Cinzento, pois ele tinha um nível alto de classe S. A Hydra ela estava assistindo tudo e pergunta para o Imperador se ela pode dar uma lição naquele garotinho. Não sei vocês, mas eu tô gostando bastante dessa dragão. Ela é bastante engraçada e enquanto todo mundo lutava, ela só queria mesmo saber de ficar comendo seu frango frito. O Imperador disse que a garota ela deveria dar o melhor de si para tentar evoluir o cultivo no meio da luta. E ela agradece ao Imperador dizendo que ela vai dar o melhor de si e já começa a preparar magias de gelo. A sua velocidade havia aumentado e o Lobo Cinzento demonstrou que estava surpreso. Ele achou que era o momento certo de contra-atacar, porém ela conseguiu desviar novamente. Nessa hora, o garoto sentiu que o peido estava secando e começou a liberar a sua magia de fogo. Nesse momento, o nosso prota fala que é a chance dela contra-atacar, e é exatamente isso que ela faz lançando um raio de gelo. Isso deixa os braços dele congelados, impossibilitando o garoto de atingi-la. O nosso herói ele fica se sentindo orgulhoso por ela estar fazendo essa grande evolução. O Lobo Cinzento percebe que o nosso prota ele estava ajudando ela, então decide atingi-lo. Nesse momento as 2 garotas ficam pensando que o maluco aí tá ferrado, já que ele estava procurando briga com o nosso herói.
Ele aponta sua alabarda em direção ao imperador, e de uma forma impressionante, o Ying ele consegue parar aquele ataque com apenas 2 dedos. Isso era impressionante demais para o Lobo Cinzento, ele não acreditava no que estava vendo com os próprios olhos. O nosso herói ele havia segurado aquele ataque de fogo intenso com as próprias mãos, e ainda disse que o garoto tem muito o que aprender lançando um raio de luz. O ataque foi muito forte, mas não o suficiente para eliminá-lo, e o garoto ele fica impressionado. Os amigos dele dizem que o homem é o grande mestre que apareceu na televisão nos dias anteriores. Por isso o Lobo Cinzento dá um chute nos seus amigos, perguntando por que eles não haviam dito isso antes. Dessa forma, o garoto acaba se ajoelhando. Ele pede desculpas dizendo que é o Lobo Cinzento e que deseja ser o general do Supremo Imperador. O Ying ele pergunta a qual dinastia ele pertencia. Porém, o Ruivinho aí ele fica um pouco envergonhado, pois na verdade ele era de uma família bastante humilde. O mestre diz que isso não é problema, pois diversas dinastias caem para surgir outras. E vendo que o imperador era um homem humilde e bondoso, o Ruivinho aí jura que vai servi-lo eternamente. E então começa a pedir para que ele se torne um de seus generais. Porém, em resposta, o imperador fala que todos são tratados igualmente, por isso não tinha interesse em transformar ninguém como general. Nós vemos que o nosso prota é realmente diferenciado. O que ele queria mesmo era destruir todas as academias e organizar as forças imortais. Até isso se concretizar, todos seriam seus discípulos, sem espaço para a injustiça. Por causa disso, o Lobo Cinzento ele começa a chorar, dizendo que ele foi muito mesquinho e ambicioso. Por outro lado, as garotas estavam achando aquilo o máximo e fala que o nosso herói é realmente um homem de respeito. O garoto ele não parava de chorar, dizendo que o mestre era muito digno. E ele se ajoelha novamente, dizendo que vai servi-lo por toda a vida. O Ying fica contente com aquilo, pois esse garoto aí tinha potencial, e completa dizendo que ele deve estar disposto a melhorar e mostrar todo o seu potencial, e ainda chorando, o Lobo Cinzento agradece, falando que ele não vai decepcioná-lo. A Lara diz confiar no mestre para que o cultivo imortal se espalhe pelo mundo e dessa forma a linhagem da China alcançaria patamares de grandeza. Alguns dias se passam e o nosso herói tomou controle da cidade e também da Academia Calango e por fim da Academia de Guerra, fundindo as duas. Logo depois o cultivo imortal começou a se popularizar e a Lara ela foi colocada em uma função para ajudar no treinamento dos estudantes, já que ela tinha um potencial ainda maior. A partir desse momento se formou a Força de Cultivo Imortal, sob a liderança de Ying, e essa organização se chamava Aliança Qin. Ao mesmo tempo, a Associação dos Artistas Marciais começou a sentir que estavam perdendo forças. Para quem não entendeu, existem 2 tipos de filosofia nesse mundo, que é a arte marcial e os cultivadores imortais. Cada um acreditava em uma filosofia de poder, e os artistas marciais estavam debatendo sobre isso. O presidente nessa associação ele queria arrumar uma forma de acabar com a Aliança Qin. Porém, os outros conselheiros estavam com medo, pois sabia que o imperador era muito poderoso. Então o presidente começa a sugerir ideias e fala que se não puder vencer a Aliança Qin, seria bom eles se juntarem a eles. Isso deixa a galera ali bastante pistola, pois a filosofia de cultivo dos 2 grupos era muito distinto. Mas o presidente ele acaba batendo as mãos na mesa. Ele pergunta bastante nervoso se por acaso eles viram o vídeo na televisão. Ficou bem claro para eles que eles não poderiam bater de frente com o cultivo imortal. Nesse momento, a funcionária aparece dizendo que um grande número de monstros acabou ultrapassando a costa da cidade. Era o dever da seita das artes marciais combater os monstros, diz o presidente. E ele fala para todos ali darem o melhor de si e mostrar para os chineses que a seita marcial não ia ficar para trás. Já na região da cidade onde os ataques estavam acontecendo, a TV estava noticiando o perigo. Os monstros que estavam aterrorizando começam a ser atingidos por magias de fogo. E nós vemos que era o Lobo Cinzento e o grupo dele que estava lá combatendo. Os monstros ali eles eram bastante poderosos e desejavam devorar os humanos. Porém a Lara ela estava lá para salvá-los utilizando sua magia de gelo. Ela fala para todos ficarem tranquilos, pois a Liga Qin havia acabado de chegar para ajudá-los. E dessa forma, eles partem para o centro da cidade a fim de eliminar essas criaturas. Uma esfera de magia começa a brilhar no céu, e nós vemos que era o nosso herói em cima da Hydra, eliminando uma grande quantidade de monstros. A Hydra, como ela é bastante sem vergonha, ela fica fazendo comentários apaixonados, se é que pode dizer assim, só porque o nosso herói estava em cima dela. Enquanto isso, fantasmas surgem, deixando o nosso prota intrigado. Ele não sabia que nesse mundo existia fantasma, e na tentativa de impressionar o imperador, um herói acaba aparecendo ali.
Ele elimina todos aqueles fantasmas de uma única vez. Ele fala que ele é um herói e o maluco tava utilizando uma roupa toda tecnológica. Esse cara ele é do grupo das artes marciais e fica dizendo que o cultivo imortal não tava com nada. Nesse momento o nosso prota ele fala para ele olhar atrás dele e vemos que um fantasma havia devorado o maluco. O imperador tira sarro falando que as artes marciais realmente é melhor do que o cultivo imortal e logo após ele invoca um selo. Era uma magia extremamente poderosa que requeria muita energia. Era a Pedra da Lua, da qual estava escrito diversas conquistas do Imperador Qin. E ele acaba selando aquele fantasma, derrotando ele de uma vez por todas. A explosão acaba sendo gigantesca, deixando os outros monstros com bastante medo. Nisso o Lobo Cinzento ele fica todo orgulhoso, dizendo que era o Imperador que havia feito aquilo. Dessa forma, a fama do nosso herói começa a se espalhar e nós vemos que um soldado estava observando tudo. O cara tinha viajado a diversas fronteiras dimensionais para encontrar o Imperador, e esse era o Meng Suchan. Os canais de televisão noticiavam a derrota dos monstros extraterrestres. E como o nosso protagonista estava famoso, o pessoal aí se arriscava para poder mostrar a batalha. Como o objetivo do Wing era absorver a energia espiritual dos fantasmas, ele começa a fazer isso. O Lobo Cinzento chega na sua moto falando para os jornalistas saírem do caminho. E acaba batendo com a moto neles, dizendo para não atrapalharem. Eu falo pra vocês que esse cara aqui é bastante prestativo. O Lobo Cinzento veio trazer notícias de que todos os monstros e fantasmas foram derrotados. O Imperador fala que ele fez um bom trabalho e que reconhece os seus esforços. O garoto fica todo contente de ouvir um elogio vindo diretamente de seu mestre. Porém, para quebrar a expectativa, o que parecia ser um cometa estava passando e prestes a cair em cima deles. O Ruivinho ele sente aquela energia e se vira para defender o Imperador. Como se ele realmente fosse de ajuda, né galera? Mas quem acaba chegando ali era justamente o Meng Ten, causando uma explosão muito grande. Ele faz uma saudação à Vossa Majestade e acaba se ajoelhando, dizendo que viajou entre dimensões e obstáculos somente para encontrá-lo. O nosso prota o conhecia, pois ele era o seu general quando ele morava no Reino dos Imortais. Nesse instante o Ruivinho fica com ciúmes, pois alguém bem mais forte do que ele havia aparecido e conhecia o seu mestre. O Wing pergunta como que estava o Reino Imortal após o seu fracasso, e o general fala que era uma longa história. Depois que os demônios se reuniram e derrotaram o mestre imperador, o restante dos cultivadores imortais continuaram a batalha. Porém, aos poucos os demônios foram vencendo e se juntando com outros reinos. E o cara ainda explica que precisa da ajuda do imperador para derrotar os demônios, e sem ele eles não conseguiriam. Foi exatamente por isso que ele viajou entre dimensões procurando pelo mestre e veio aí para levá-lo de volta. O Wing fala que depois que ele perdeu aquela batalha, 99% do seu poder se esvaiu. Por isso ele havia formado a Aliança Qin e ajudado diversos estudantes a praticar a cultivação da imortalidade. O nosso herói ele planejava deixar todo mundo poderoso e depois se vingar dos demônios, e os caras ali iriam ajudá-lo. Nesse momento os artistas marciais estavam chegando como cometa. Eles estavam chegando ali para tirar satisfação com o nosso herói, pois a Aliança Qin estava ganhando muito prestígio. Porém, quando eles chegaram perto, eles perceberam o tamanho do poder do Imperador e ficaram todos respeitosos. Os caras colocaram o rabinho entre as pernas de tanto medo. O Lobo Cinzento ele percebeu que esses caras estavam vindo na maldade e pergunta se eles querem tomar um sacode. Até mesmo o general ele fica ali apontando a sua arma para esses sem vergonhas. Porém eles não iam aceitar ouvir essas afrontas e partem para cima do grupo do nosso herói. Mas vocês já viram que esse general é boladão, e somente com o balançar aí da sua alabarda os inimigos são derrotados. Aquilo havia sido fácil demais e o presidente da Aliança de Artes Marciais fica chocado. Ele não acredita que aquele general derrotou seus dois artistas marciais de nível A com tanta facilidade. Por isso o maluco aí ele já começa a suar frio e percebe que não tem chances. O Lobo Cinzento ele acha o general muito irado e o maluco pergunta se mais alguém vai arriscar atacar o imperador. Os caras são espertos e acabam se ajoelhando. Ele diz que tem informações sobre o reino secreto da Pradaria Celestial. Essa era uma ilha com bastante energia espiritual e o nosso prota fica interessado em saber. O cara explica que uma seita vinda do Japão tomou essa ilha chinesa e que agora precisam de ajuda. Vocês já sabem que os chineses não gostam muito dos japoneses, mas essa obra aqui ela eleva isso num nível extremo. A partir de agora vai ficar zoando o Japão de todas as formas possíveis e vocês vão ver algumas referências de anime. O negócio aqui tem mais referências do que Gintama.
Então continue assistindo para tentar pegar todas as referências que essa obra aqui vai fazer. O cara fala que a seita do Japão ela enviou monstros para essa ilha a fim de eliminar a população. E ainda diz que o tipo de poder que eles têm é diferente e por isso precisam da ajuda do imperador. O nosso herói ele se lembra dos japoneses na época em que ele reinava na dinastia Qin e desde aquela época eles tinham bastante rixa com o Japão. Então logo após isso ele xinga esse povo com palavras que eu não posso falar aqui no vídeo e diz que vai até lá eliminar esse povo. A partir de agora o couro vai comer e o caldo vai engrossar. E já comenta aqui pra gente qual dessas waifus você prefere que o nosso herói fique. Eu particularmente gostei mais da Hydra, porém a Lara ela também é muito legal. E dessa forma eles dizem que vão realizar essa missão na ilha que fica próxima ao Japão. Porém, antes o imperador ele precisava organizar tudo. O general ele ficaria a cargo de selecionar alguns cultivadores e a Hydra ela fica pedindo para ir junto. O Lobo Cinzento ele também insiste, dizendo que vai ser ótimo ele tá lá para ajudar nas batalhas. E assim ele ordena para o Ruivinho liderar os discípulos juniores na encosta da ilha e também para proteger os civis. O garoto fala que ele vai cumprir essas ordens com excelência e fica empolgado. Ele nem fazia isso para puxar saco, galera, mas sim porque ele gostava bastante do nosso herói. O presidente da seita marcial ele percebe que o nosso prota, o Wing, ele era extremamente eficiente em organizar tarefas militares. E no outro dia, uma grande multidão se reúne para assistirem à partida do mestre. A Lara ela não acreditava que tinha tantas pessoas assim, e já a Hydra ela fica apaixonada, já que o seu mestre está se tornando alguém bastante famoso e popular em toda a China. Como verdadeiro segurança, o Lobo Cinzento ele fica ali em volta do Wing para protegê-lo dos fãs. E o presidente diz que o time de engenharia da Aliança Marcial preparou um navio para ele. Era um navio extremamente tecnológico com diversos equipamentos militares. Porém, o imperador diz que não vai navegar nesse pedaço de ferro ambulante porque era muito lento. Daí ele realiza um poder para invocar o seu próprio navio. Assim, o navio boladão começa a aparecer. Nós vemos que era um navio extremamente antigo e estava voando no céu, deixando todo mundo ali intrigado. O mestre já pula nele, dizendo para todo mundo segui-lo, pois ele iria chegar nessa ilha em menos de um dia. Todos ali já tinham ouvido falar do lendário navio mítico, e eles não sabiam que todas aquelas histórias eram reais. Esse navio tinha muitas histórias, e todos se despedem desejando a eles uma ótima missão. Lá dentro do navio, o general ele continuava treinando os jovens guerreiros. Assim que pega uma corrente de ar, o navio aumenta a velocidade. Mesmo sendo extremamente poderoso, o Wing ele estava realizando meditação para aumentar o seu nível de cultivo. E para atrapalhar a concentração do nosso prota, aparece a garota ali chamando o mestre para dar um mergulho. Eu vou deixar essa imagem um pouco mais tempo aqui porque eu sei que você vai querer tirar um print, então não perca tempo e faça isso logo. Podemos dar continuidade na história? A Lara aparece dizendo pra Hydra não ficar atrapalhando o mestre na meditação, e assim elas começam a brigar. A garota de gelo fala que a dragão ela é muito sem vergonha, já a Hydra ela responde que a Lara tá se fazendo de bobinha pra impressionar o mestre. Enquanto isso, o imperador ele fica lá em cima observando tudo. Ele sabia que tinha uma energia misteriosa cercando eles. E nós vemos que era um monstro marinho gigantesco. A fera aparece no meio das águas dizendo que vai devorar todo o navio. Porém o general ele aparece para dar uma lição de moral nessa largatixa d'água. E assim eles começam a trocar alguns golpes enquanto o monstro dizia que ele era o supremo senhor dos mares. O Wing ele já tinha ouvido falar das lendas desse monstro que perambulava os mares desde a sua época aqui na Terra. Porém, quando o monstro vê a aparência do nosso protagonista, ele se lembra do imperador de 1000 anos atrás. Era exatamente a mesma aparência de Wing Qin. E por isso o monstro já começa a peidar na farofa, morrendo de medo e pedindo desculpas. Ele até pensa que dessa vez ele tá ferrado e que não vai ter como escapar dessa. Por isso ele se humilha pedindo desculpas e perdão para o imperador. O poder do mestre era extremamente superior ao da lagartixa e ela sabia disso. Tanto a Hydra quanto a Lara ficam pedindo aí pro mestre trazer esse peixe grelhado para elas, pois seria um alimento suficiente para todo mundo no navio. O pessoal lá embaixo fica todos empolgados dizendo que um peixinho cairia bem. Eles desejavam se alimentar da carne deliciosa desse monstro marinho e ele estava ali se sentindo encurralado com tamanho poder. Eu confesso pra vocês que nessa hora eu comecei a sentir pena do peixe, galera. E ele fala que sabe um atalho para chegar no reino secreto da Pradaria Celestial. Isso deixa o nosso protagonista interessado.
e ele fala que vai dar uma chance para essa lagartixa provar o seu valor e liderar o caminho da incursão. Dessa forma, o monstro marinho ele vai na frente mostrando qual era esse atalho. Para botar ainda mais pressão, o nosso prota fica lá na frente exigindo que o monstro não enrole. Assim, eles vão rapidamente chegando no reino secreto da Pradaria Celestial. O nosso herói, assim que chega, ele percebe que tinha uma barreira cercando aquela ilha. Ele utiliza pedras flamejantes, que era uma nova técnica de selos. Aquilo faz surgir um selo gigantesco no intuito de destruir a barreira. Os japoneses dentro da ilha já começam a xingar os invasores, dizendo que são ousados por invadir o território deles. Nesse instante, o general ele parte na frente, abrindo caminho junto dos outros cultivadores em uma batalha intensa. Os japoneses já utilizam um tornado divino, porém o general ele bloqueia com a sua técnica do tigre. Assim, ambos os poderes se chocam, e o cultivador japonês ele admite que aquele general era bastante poderoso. A Lara, que era um pouco mais fraca, ela estava junto da Hydra, lutando com cultivadores adversários. Mas vocês já sabem que o poder da dragão era absurdo, e assim eles conseguem derrotar diversos inimigos juntas. O líder dos japoneses pega um pincel gigante e chama o nosso prota de bonitão. Ele não sabia que estava diante do imperador milenar chinês e fala que vai derrotá-lo para a glória de seu povo. E enquanto isso, o Wing ele fica curioso para saber o que esse cara é capaz. O maluco aí ele realmente tinha um poder muito grande e acaba invocando um espírito do grande rei macaco. Aquela magia até que era poderosa, mas não passava de uma invocação de pintura. E o imperador ele consegue selar com a palma de sua mão. O adversário ele fica surpreso, pois o nosso herói resolveu isso de uma maneira bastante fácil. E o cara já percebe que ele não tem chance de derrotar o nosso herói, pois o seu feitiço mais poderoso foi destruído em apenas um segundo. O prota ele até fica zoando o cara, falando que ele não é digno de competir com ele. Nesse momento o cara começa a passar mal e percebe o tamanho buraco que ele se meteu. O imperador ergue a sua espada dizendo que vai mostrar o que é uma invocação de verdade. Uma luz bem forte começa a surgir no céu e todos ali param a batalha para ver o que estava acontecendo. Aquela era a invocação dos 12 homens de ouro. E assim surge um guerreiro dourado gigantesco iluminando todo o céu. E para piorar a situação dos japoneses, não era somente um guerreiro, mas sim 12 que aparecem de uma única vez. O cara já começa a fugir como se não houvesse amanhã, dizendo que o imperador estava trapaceando. Espera aí, ô chinês, eu vou lá em casa rapidinho que eu esqueci a panela no fogo. O cara tenta meter uma dessas, mas o mestre ele utiliza sua técnica para persegui-lo. Aqueles guerreiros dourados eles eram mais rápidos e assim acaba alcançando o cara, fazendo assim o ataque acertar em cheio as suas costas. O maluco cai igual um saco de batata na frente de um outro guerreiro, e ele percebe que o seu irmão havia perdido a batalha de uma forma patética. Os guerreiros atiram diversas flechas douradas e o japonês tenta bloquear com a sua parede de vento divino. Porém aquela barreira quebra igual papel, e ele é atingido bem no meio do corpo enquanto reclamava que aquilo não era justo. Aquilo estava sendo uma luta bastante desigual. Tava até parecendo aqueles interclasses contra a turma dos repetentes. De uma maneira rápida, eles acabam vencendo a batalha. E a Lara ela diz que os inimigos todos foram vencidos. O mestre fala que estava na hora de reivindicar o reino secreto da Pradaria Celestial com o poder do Imperador Imortal. Assim, ele voa lá para o alto liberando uma rajada de luz. Ele iria invocar as grandes forças das veias do Reino Qin. E é bom lembrar vocês que ele está tentando reunir o máximo de poder espiritual possível, e por isso ele estava caçando monstros e adversários para derrotá-los. Ele canaliza todo o seu poder para tentar atingir o núcleo dourado. Todos estavam ali assistindo isso e ficam encantados, pois esse era um nível extremamente alto e era quase que impossível de um humano qualquer alcançar. E assim ele reúne as 5 essências elementais, fazendo as cores do arco-íris virarem em torno do seu corpo. E dessa forma ele infundiu o núcleo do estágio dourado, alcançando o nível de cultivação. O pessoal começa a comemorar bastante, até bate palma. Logo em seguida a cena muda para um outro continente. Lá havia um avião de guerra japonês. Os caras ficaram sabendo que a outra frota que invadiu a ilha do Reino Secreto da Pradaria Celestial havia sido derrotado pelos chineses. Esse era o comandante de frota Arthur Nakamoto, e ele disse que ele vai mostrar para os chineses o que é bom pra tosse. Eu nem preciso dizer pra vocês que esse cara vai apanhar mais do que o moleque que quebra a tela do celular enquanto joga Free Fire. E de uma forma repentina, eles conseguem chegar na ilha. Vocês já sabem só de olhar pra esse cara qual anime que ele tá fazendo uma sátira, né?
Os outros marinheiros ficam assustados, pois o comandante ele estava mostrando um poder bem alto. O comandante de frota ele ordena que todos avancem por terra para derrotar todos os chineses. Um dos marinheiros comenta que o Arthur ele é mestiço entre japonês e um outro país ocidental. E eles ficam reclamando disso, falando palavras que eu não posso dizer aqui no vídeo. Olhando aqui vocês também sabem qual outro desenho que está fazendo referência. Um deles tinha uma habilidade da fruta da gravidade e o outro tinha a fruta da flexibilidade. Eu confesso que aqui pra mim já deu, o negócio tá mais viajado que o final de Jujutsu Kaisen. Um outro cara aparece falando de um jeito engraçado. Esse aqui é o Lula Molusco, galera, e ele tem a fruta dos tentáculos. E assim os três voam daquele navio. Só falta dizer que eles não podem cair na água porque eles não conseguem nadar. A Lara, ela conseguiu sentir que os novos inimigos haviam acabado de chegar na ilha. E era exatamente isso que estava acontecendo, os marinheiros chegaram ali para impedir os chineses. A Hydra diz que estava entediada, pois esses adversários eram muito fracotes. Novamente galera, quem quiser tirar um print aí, fica à vontade. Ela fala que vai saborear a sensação de derrotar esses inimigos fracotes e acaba partindo para cima deles. Enquanto a Hydra ganha tempo, o general fala que o imperador pode ficar tranquilo e não sujar suas mãos com esses seres insignificantes. E nós vemos que os marinheiros realmente só foram lá para passar vergonha. E também para mostrar em como a magia de gelo da Lara era boladona. Porém, dentre todos tinha um adversário que era forte e era justamente o Arthur, o comandante de frota. A magia de fogo dele acaba lançando a Lara para longe, e ela comenta que usuários de fogo eram justamente as habilidades que ela tinha dificuldade de lutar contra. Porém, alguém acaba conseguindo segurá-la. E nós vemos que era a Hydra que estava ali, e as bochechas da Lara ficam coradas. E nesse instante aqui a Hydra diz que a Branquinha de Neve era bonitinha, e isso deixa ela envergonhada. Ela fala que não vai deixar ninguém bater assim na sua amiga e parte pra cima do comandante. Ela utiliza uma magia obscura e o cara chama aquilo de fogo negro. Ele fala que a sua serpente tinha as chamas mais poderosas e lança um ataque contra a Hydra. Porém o dragão fala que gosta de brincar com cobras. E acaba mostrando seu poder de dragão, falando que uma cobra perto dela não era nada. Dessa forma a Hydra acaba engolindo a serpente de fogo de uma forma bastante simples. E no final devora o comandante dizendo que o fogo dele estava parecendo mais uma faísca. Mas esse cara ele não ia perder tão facilmente, começa a abrir a boca do dragão para tentar escapar. Logo a cena muda para o general, onde ele ordena os cultivadores imortais para cercarem os marinheiros. Todos ali acabam cercando o Patrick e o Bob Esponja e os caras começam a implorar por perdão. Eles falam que eram generais e que mereciam ser tratados com respeito, mas os chineses eles não queriam saber de nada. O Bob Esponja tinha um poder de elasticidade e diz que se quiserem capturar eles teriam que lutar primeiro. Porém o general ele era bolado e ao estender a mão ele utiliza a técnica subjugar celestial. O Bob Esponja tenta dar vários socos naquela técnica, mas ao chocar a sua mão naquela barreira ele percebe que não iria conseguir bater de frente com o general. As suas mãos ficam machucadas e o cara até começa a chorar. Logo em seguida o general utiliza a técnica subjugar celestial para lançar o cara no chão. Isso faz ele ficar espatifado na terra e o Patrick que estava do lado se assusta. O general ordena que eles façam a formação da cobra e assim eliminar o restante dos adversários. Antes de partir dessa para melhor, o Patrick ele pede perdão, dizendo que ele só tá cumprindo ordens. Se vocês lembram, ainda faltava o Lula Molusco, que ele tava lá logo atrás utilizando seus tentáculos. O nosso prota tinha sentido uma energia obscura atrás dele. De uma forma tranquila, somente estende a sua mão para tentar capturar aquele fracote. O braço de guerreiro dourado do imperador começa a ficar incandescente e o maluco reclama, falando que ele vai virar lula frita. O cara sabia que ele não ia conseguir escapar, porém ele tinha uma carta na manga. Essa carta era um selo para um portal, onde acaba fazendo isso de última hora. Essa era uma porta de matriz para invocação de demônios. E dessa forma, o imperador finaliza o Lula Molusco, dizendo que ele foi muito ousado. Os marinheiros que ainda estavam vivos começam a ficar preocupados ao verem aquele símbolo de invocação. Diante deles estava a invocação dos 72 pilares de Salomão. O primeiro demônio que aparece era Kimaris, a criatura número 66. O imperador diz que está surpreso e era bastante desagradável ter que lutar contra esses caras, pois a aura dos demônios era bastante horripilante.
Esse demônio que aparece era do mesmo nível do Prota, e depois de tantas viagens ele finalmente encontrou o oponente digno. O maluco aí já acha que o Wing era um fracote e começa a tirar sarro dele. O Imperador sente um novo vórtex espacial de teletransporte feito por esse demônio. Duas criaturas estavam prestes a surgir dali, e dessa forma ele aparece deixando um mistério. Tanto a Hydra quanto a Lara ficaram surpresas com o poder dessas criaturas, mas a Hydra estava tentando não parecer tão assustada assim. O general diz para todos correrem até lá e ajudar o Imperador, pois ele parecia estar em perigo, pois essas criaturas eram extremamente poderosas. E vindo direto do reino dos mortos-vivos, aqueles demônios acabam se chocando no chão. Eram seres poderosos e agora estavam diante do nosso herói, encarando ele com uma sede de vingança. Eles reconheceram o Imperador somente pela sua aura e disse que foi muito bom reencontrá-lo. O mestre sabe que ele não ia poder ficar bobeando, se por acaso ele tomasse um golpe desses demônios ele ia poder ir de arrasta pra cima. Esse outro cavaleiro explica para os outros que eles foram invocados pelos japoneses a fim de derrotar a Aliança Qin. Dessa forma ele usa o seu poder para criar um exército de esqueleto, e assim aos poucos vai se formando um exército gigantesco de mortos-vivos. O Imperador fala que não é capaz de lutar contra eles com o seu nível atual, e por isso ele vai invocar os 12 Homens Dourados. As criaturas místicas partem para cima do nosso Prota, e ele consegue bloquear utilizando o seu escudo de ouro. O malucão aí se pergunta que tipo de aura protetora e misteriosa era aquela. O Wing diz que é o tesouro divino do Imperador. Esse era um artefato milenar guardado nas redes de artefatos divinos e explica que quanto maior for o seu poder de cultivação, maior será o número de artefatos que você pode guardar. O caveiroso aí já fica todo intrigado, e dentro dos selos do artefato ele também tinha uma espada de punição. Essa espada havia derrotado o antigo Imperador Jiang e agora estava em sua posse. Assim ele consegue derrotar todos os soldados que estavam em volta dele e ordena para que a sua espada atinja os outros inimigos que restavam. Assim a espada viaja em uma velocidade impressionante, derrotando o restante dos adversários que estavam por perto. O demônio ele percebe a força do Imperador e vê que realmente era muito grande e o seu nível de cultivo era esmagador. Por isso ele decide acabar com essa batalha com as próprias mãos e avança com a sua lança. Porém, em um piscar de olhos, algo inesperado acontece. A velocidade do Mestre Ying era impressionante, e o bicho nem sabe mais onde que estava o nosso Prota. Quando ele pensa em se virar para trás, lá estava o Wing. Porém, o reflexo do bichão também era rápido e ele consegue bloquear no último instante. O escudo dele tinha uma aura sombria do qual repeliu a espada de luz. Porém, o poder do Imperador ainda assim era mais forte e ele consegue subjugar com a lâmina de punição. Só que o esqueletoso ele era duro de roer e não havia sido derrotado ainda. Conforme o nosso herói lançava os poderes, o cara começa a fugir, deixando o Wing decepcionado, pois ele pensou que a batalha seria mais acirrada. Porém, outro demônio que havia chegado ali pergunta o porquê do esqueletoso estar fugindo. Esse era o Fucas, e ele disse ser o demônio número 50 na filosofia e astrologia de Salomão. Agora eu já não tô entendendo mais nada nessa obra, porque começa a misturar um tanto de mitologia e lendas possíveis. Até agora já apareceu mitologia grega, mitologia nórdica, deuses do Japão, deuses chineses. Eu só falo pra vocês que essa obra aqui vai ficar ainda mais interessante mais pra frente, então continue assistindo bastante e peçam pela parte 2. O demônio ele começa a bolar um plano para derrotar o Imperador, pois dizem que como eles são enviados pelo rei Salomão, eles não poderiam perder. Porém, o nosso herói ele não sabe de nada e só quer derrotar o máximo de inimigos possíveis e absorver a energia deles. Porém, o nosso herói não quer saber de nada, ele só quer derrotar esses monstros e absorver a energia deles. Por isso, ele acaba invocando o espírito heróico do Marechal de Qin. Assim, um guerreiro lendário que serviu ao seu reinado de 1000 anos aparece. O maluco tem um capacete boladão e pergunta quem ousa atrapalhar o seu sono. Esse era o lendário herói Marechal Bai Qi, um maluco extremamente poderoso. Ele era de uma geração anterior ao Mestre Ying, por isso o nosso Prota se apresenta e explica toda a situação. E ainda diz que se por acaso ele ainda se considera um marechal, ele deveria seguir o seu imperador. O cara fica parado prestando atenção em toda essa história, mas o que ele queria mesmo era ficar em paz. Ele fala que lutou por muitos anos, mas agora que ele conquistou o reino dos imortais, ele quer ficar lá de boa. Isso deixa aqueles demônios dando gargalhadas, pois a invocação do imperador não estava lhe obedecendo. A criatura número 50 ela diz que vai realizar uma nova invocação para não perder tempo. Assim, abre-se um portal para invocar uma criatura poderosa em meio às luzes roxas, e de lá surge um ser alado.
Esse era outro demônio do rei Salomão chamado Focalor, e ele era o número 41. Os seres maléficos ficam ali conversando sobre o que estava acontecendo para explicar certinho a situação para esse novo demônio. O nosso prota, ele sabe que o número de inimigos só estava aumentando, e todos eles estão no estágio do núcleo dourado e poderia ser trabalhoso lutar contra eles. Dessa forma ele tenta convencer o Marechal a lutar junto dele, e assim recompensá-lo no reino dos imortais. Ele explica para o Marechal que foi ele quem conseguiu unificar a China milhares de anos atrás, e que pode retribuir ao Marechal com grandes glórias. Ao ouvir isso, o cara fica empolgado, pois ele não conseguiu ver as glórias da China no seu tempo. Assim ele fala que aceita o acordo e diz para o imperador ficar apenas sentado observando a batalha, pois ele iria resolver sozinho. Assim ele parte para derrotar os vilões, enquanto o imperador só ficava lá observando mesmo. O nosso prota, na verdade, achava que ele não ia conseguir derrotar as criaturas sozinho, por isso que deixou esse cara lutando. O ser alado, ele diz que vai derrotar aquele marechal com um único ataque, e acabou utilizando um furacão gigante para acabar com a luta de uma vez por todas. Porém o marechal para aquilo com as suas lâminas. E ainda chama os demônios de vermes insignificantes. Ele dá um pulo extremamente rápido e acaba caindo bem perto dos inimigos, jogando ondas de fogo para todos os lados. Aquilo foi suficiente para abrir uma abertura no chão, no qual caiu todos os monstros malignos. Até mesmo as criaturas aí do rei Salomão passaram um aperto com a destruição desse terreno. E o cara fala que o Marechal Baiki não vai deixá-los escapar, pois não há ninguém do qual não consiga derrotá-lo. E assim ele utiliza um feitiço final para evaporá-los. O nosso prota percebe que ele realmente fazia jus ao título de Deus da Guerra, por espalhar tamanha destruição. A criatura parecia ser toda poderosa, estava lá choramingando, dizendo que iria recusar aceitar essa derrota. Aquela criatura alada, ela até conseguiu escapar, mas já começa a morrer de medo. Ele fala que como seus irmãos foram derrotados tão facilmente, ele provavelmente iria perder. E assim ele abre um portal de teletransporte. Ele já começa a passar por ele na tentativa de escapar. Porém, de uma forma inesperada, uma mão surge. Era o Marechal perguntando aonde aquele ratinho pensava que iria. A criatura pede misericórdia ao imortal chinês, e ele diz que jamais iria retornar para aí. Porém, o Marechal fala que não acredita em truques, fazendo o cara virar papinha de bebê. Do nada, literalmente do nada, galera, surge o olho de Sauron. Tô brincando, galera, até porque eu acho que a galera aqui do canal é bastante nova e não vai entender a referência. Mas pareceu uma pedra com um olho gigante caindo em cima do Marechal. O cara não entende nada e fica tentando analisar essa situação. Ele agradece a sua majestade por essa oportunidade, e o nosso protagonista pergunta como que essa criatura diabólica ousou ser tão arrogante diante dessa situação. De lá acaba saindo uma criatura que estava observando tudo numa tentativa desesperada de derrotar o imperador. Esse era o fantasma do Duque, e para eliminá-lo o Ying parte com a sua lâmina da punição. E fala que os quatro ali realmente eram impressionantes, mas que não deu nem pro cheiro. Realmente, galera, o nosso prota era tão forte que parecia que nenhum adversário estava à sua altura. E assim, essa ilha finalmente estava em segurança e eles poderiam guardar suas armas. Mesmo que os caras não estivessem dentro das expectativas do nosso herói, ainda assim foi uma batalha muito importante. O Marechal ele ficou impressionado, pois o imperador era um guerreiro digno. Eles conversam sobre a atual situação do reino imortal. E o cara agradece, dizendo a oportunidade de conseguir as glórias do imperador no futuro quando ele retornar. O Ying ele fala para ele não se curvar e ficar de pé, e que estava ciente dos seus feitos militares. Fala que o nome dele vai estar gravado na história para as gerações futuras o admirarem. E assim o Marechal acaba indo embora dentro do portal. O Ying ele volta lá para junto dos outros cultivadores e fala que os demônios foram eliminados. E assim eles começam a comemorar, pois não houveram baixas e todos estavam bem. O general fala que na ausência da sua majestade, a Aliança Qin foi capaz de derrotar uma coalizão de marinheiros vindos do Japão. E logo após resolver tudo, eles voltam para o navio. E usando seu cultivo, ele ativa o navio para ir embora para casa. E essa foi a primeira parte do retorno do Imperador. Se vocês querem a continuação, comentem bastante. E antes de vocês assistirem um rap, eu vou deixar aqui de indicação uma outra obra que é muito boa. O cara morre e vai parar num outro mundo onde ele tem um sistema bastante bolado. Quanto mais ele irritar as pessoas, mais poderes ele ganha. Essa obra é muito boa, termina de assistir o rap e vai lá ver essa obra, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora fique com a música. Escuta o som.
é o rap do imperador, do reino imortal. Ele é o vingador, derrotado uma vez, mas nunca vai cair. Na terra ele renasce, é hora de reagir. Caiu no mundo mortal, mas com fúria no olhar. Derrotar os demônios é o plano a traçar. Recuperar seu poder, o destino já tá feito. Na batalha final ele vai ser perfeito. Lara aparece como um raio de memória, reencarnação do amor, um pedaço da história. Seu sorriso reacende a chama que não morreu, mas a vingança fala alto, ele nunca se esqueceu. Imortal ele vai retornar, no reino perdido ele vai governar. Poder no peito, vingança na mão, o trono espera, é sua missão. Hydra surge forte com poder que não se mede. Antiga rainha demônio, ela é pura estratégia. De inimiga aliada, quem diria essa troca? Agora ao lado dele o destino se invoca. Enquanto ela luta, traz força no caminho. Cada passo dado ele não tá sozinho, mas no coração do imperador tá gravado. O foco é a vingança, nada vai ser desviado. Imortal ele vai retornar, no reino perdido ele vai governar. Poder no peito, vingança na mão, o trono espera, é sua missão. Demônios ouçam bem, o preço vai chegar. Cada golpe que sofri eu vou multiplicar. Das cinzas eu levanto, pra vocês é o fim. O trono é meu, imperador King. Lara é memória doce como o luar. Hydra é poder, chama pra queimar. Duas histórias, mais uma direção. O trono perdido é sua única ambição. Imortal ele vai retornar, no reino perdido ele vai governar. Poder no peito, vingança na mão, o trono espera, é sua missão. Imperador eterno, com destino traçado, seu poder desperta. O mundo tá abalado no reino imortal. O trono vai se erguer e os demônios vão pagar quando ele reaparecer. Imperador eterno, o destino traçado, seu poder desperta. O mundo tá abalado no reino imortal. O trono vai se erguer e os demônios vão pagar quando ele reaparecer.